Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está ao vivo na tela da NTV. Você que acompanha aí do outro lado, na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também, a partir de agora, através da plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas e no nosso site também. Enfim, o Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e, claro, sempre junto com vocês. Antes da gente trazer aí os nossos convidados, o nosso tema de hoje, são dois temas muito importantes que vamos abordar no programa de hoje, sempre, claro, contando com a sua participação através do WhatsApp que está aí na sua telinha. Já pode salvar e você já pode mandar a sua mensagem. Eu gostaria, antes de trazer aí os nossos temas e os convidados de hoje, agradecer a família Polo Floricultura, sempre embelezando e contribuindo com o nosso estúdio, com o nosso programa. Olha só que belíssimo esse arranjo, é um vaso, um arranjo natural de calandiva. Essa flor, essa planta você encontra na Polo Floricultura, tradicionalmente no coração da cidade, na Majorgote. O endereço e o telefone está aí na sua tela. 3822-2200, e esse arranjo aí, um fato curioso, que é de calandiva, considerada como a flor da fortuna. Para começar bem o nosso programa de 2024, falando de fortuna, de muita fé, de muita esperança, e claro que a gente fala também de prevenção. Os temas de hoje, a gente fala do Janeiro Branco, é o mês da saúde mental. Daqui a pouquinho a gente recebe, já está no estúdio, a psicóloga Marcela Ferreira, trazendo temas importantes. Vamos falar sobre os principais problemas mentais, prevenção e muito mais. O nosso primeiro convidado está aqui. Janeiro também se fala sobre o mês, o Janeiro Roxo. É o mês de conscientização sobre a hanseníase. E o nosso convidado está aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo, alto astral e sempre com muita credibilidade. Recebo o Dr. Cícero Zolli, que é dermatologista. Seja bem-vindo e um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa, doutor. Boa tarde, David. É um prazer mais uma vez estar aqui e espero poder colaborar, que esse é um tema roxo. Roxo mesmo. Pesado. E um tema muito importante, não só, claro que existe um mês, né, pra gente falar sobre, mas é um tema e é uma doença que a gente tem que abordar todos os meses, todos os dias e cada vez mais destacar sobre isso, né, doutor? David, falar sobre hanseníase é um prazer, porque é uma doença que ela é negligenciada, ela não é dada a devida importância pelo sistema de saúde, pelas escolas médicas. Infelizmente, os médicos não aprendem hanseníase na escola e os nossos devidos governantes, os nossos responsáveis não fazem o devido investimento conforme deveria. Moral da história: nós temos hanseníase há 4.000 anos e no Brasil... Mas o porquê ela surgiu agora? Há quanto tempo que existe essa doença? É uma das doenças mais antigas que tem na Bíblia e, infelizmente, ela não é dada a devida atenção. E, moral da história, a gente ainda tem, infelizmente, muitos dos nossos irmãos brasileiros diagnosticados com hanseníase. Existe também, acredito, que o preconceito, como o doutor está tentando explicar aqui, o fato bíblico é considerada a lepra, né? Na Bíblia era tratado como a lepra, é isso? Exatamente. Então, assim, a hanseníase é uma doença antiquíssima, está na Bíblia, antes da Bíblia, nos escritos chineses, antes de Cristo, e ela permanece ainda em algumas áreas. E o Brasil é o segundo país em número absoluto de casos no mundo inteiro. Já houve tentativas de mudança de estigma, por exemplo, mudar o nome de lepra para hanseníase. Uma tentativa de minimizar um pouco, diminuir um pouco o preconceito. Porque é uma doença que é muito carregada de estigma, é muito preconceituosa, ela tem assim
consigo uma carga de repugnância, de doença, que a gente fala assim, qualquer pessoa quando tem uma coisa muito feia na pele, fala assim, você parece um leproso, tô ruim que nem uma lepra, tô melando como uma lepra. Então assim, ela é carregada de um estigma que, a bem da verdade, do lado prático, isso não é visto. Ela é contagiosa, por isso Sim. Existe esse medo de ter o contato físico? Exatamente, contagiosa? mas mais pelo medo, porque na prática é uma doença que não deixa tanta feiura, é uma doença que não tem essa contagiosidade que as pessoas têm tanto medo. Doutor, vou direto na pergunta. Não, mas aleja. Mata? Não mata, mas aleja. Mas a morte psicológica, a doutora deve saber mais do que a gente, às vezes dói mais do que uma... Mas eu já vi, nesses 32 anos que a gente trata de hanseníase aqui, eu já vi, por exemplo, separação de família, mulher que abandona ou marido que vai embora de medo de contágio. Mas, enfim, o que é hanseníase? Hanseníase, ou a antiga lepra, é uma doença contagiosa causada por um bactério, por um micobactério, uma bactéria parente da bactéria da tuberculose. Bom, enquanto o doutor vai falando, só te interromper um pouquinho, doutor, eu vou pedir para a produção, se estiver no ponto aí, já colocar algumas imagens. Pode. Que fica mais fácil enquanto o doutor vai falando e o pessoal de casa ter uma noção do que se trata, do que assim, estamos falando. Essa bactéria, esse micobactério, ele entra no nosso corpo através do nariz, da boca, e ele sai de alguma pessoa que esteja doente também pela boca, pelo nariz, pelas gotículas de saliva. Então, a hanseníase, no papel, no livro, está escrito que é uma doença infecto-contagiosa que a gente é contaminado por algum doente que não esteja sob tratamento. Agora, nem tudo que é hanseníase é contagiosa. A doença, ela tem 4 formas. Uma forma inicial, onde todos os pacientes se iniciam com a doença. Uma forma que, se não devidamente tratada, essa forma inicial vai evoluir para umas outras 3 formas. Tuberculose, virchoviana e dimorfa. A única forma que é contagiosa é a virchoviana, que por acaso é essa que está aparecendo na tela. É uma doença, é uma forma da doença em que o paciente não tem absolutamente resistência nenhuma diante do micróbio, e esse micróbio tem uma quantidade exorbitante dele no organismo, chegando a ponto de ser eliminado pela saliva, pelas secreções, e daí sim ele contamina outras pessoas. Doutor, só uma pergunta aqui. A gente está vendo aí na tela 2 tons de pele bem diferentes. A hanseníase, ela tem um número maior em peles escuras ou claras? Quem é que sofre mais com isso? Não tem predileção por raça, por cor, por sexo. Ela é uma doença bem democrática. Ela, quando tiver que atacar, ataca qualquer pessoa. Mas a hanseníase tem uma particularidade. 90% das pessoas nunca vão desenvolver hanseníase. E tem uma resistência natural. Então, veja que incoerência. Todos nós temos muito medo de pegar hanseníase. Mas com o conhecimento da ciência, nem todo mundo que tem a doença consegue passar para alguém. E nem todo mundo que é a população vai ter a doença, porque tem a resistência natural. Então, se a gente secar o bagaço, de todos nós, 10% da população pode um dia vir ter a hanseníase. Então, é uma doença que, se a gente tiver um pouquinho de capricho na saúde pública, a gente consegue eliminar. Porque se nem todo mundo passa, nem todo mundo pega, é só a gente fechar a torneira, vai conseguir eliminar. Mas a gente está sendo meio preguiçoso nos nossos deveres, e aí a gente ainda tem a doença no nosso meio. Infelizmente. E a gente pode falar sobre números. Eu estava estudando em laboratório antes da gente vir para o bate-papo, e o último número referente pelos dados que a gente tem do governo federal e também do governo estadual é de 2022, está um pouco desatualizado, mas que a gente percebe que os números estão crescentes. Isso é fato mesmo? O senhor tem algum número mais próximo? É fato. 22 e 23, pelo que a gente tem pelo Ministério da Saúde, são 20 mil casos novos por ano. No Brasil, existem áreas que a gente já conseguiu a meta de estabilidade de países de primeiro mundo. Por exemplo, a região sul, algumas áreas de Minas. Nós, aqui em Patos, a nossa cidade, nós conseguimos ter um nível bem interessante de diagnóstico, poucos diagnósticos, dentro da meta. Você pega o Maranhão, é uma coisa
igual da Idade Média. E qual que é a visão que o doutor tem autoridade sobre o assunto, o senhor faz pelo fato das regiões? O porquê disso? É a cultura, é o tempo, é o clima? Não. Isso caminha com sinais de pobreza. Isso caminha com bolsões de pobreza. Então, onde os países, as nossas áreas, os nossos estados, as nossas micro-regiões mais pobres, com menos desenvolvimento socioeconômico, menos higiene, menos saneamento básico, menos cultura, correto, menos educação, essas doenças não é exclusividade da hanseníase, é tuberculose também, a AIDS também, a sífilis também. Então, essas doenças caminham com bolsões de pobreza. Cultural e físico e de saneamento básico. Então, nós aqui em Minas, em Patos, a gente tem áreas boas e áreas ainda com diagnóstico exorbitante. Mas tem uma particularidade que os nossos diagnósticos, embora que numericamente são pequenos, são casos graves. Então, significa que a gente ainda está comendo bola de não estar fazendo o diagnóstico precoce, que é o nosso grande desafio. Então, doutor, vamos aproveitar esse viés do nosso bate-papo. Essa é a hora, aproveitar que a gente está aqui fazendo o papel da imprensa séria. Essa é a importância. Qual que é a hora que a gente tem que ir? Quais são os primeiros sintomas da hanseníase no corpo? Como é que ela manifesta? É muito simples. Que a hanseníase, a gente faz o diagnóstico dela sem precisar de grandes exames. Não precisa de ressonância, tomografia. Basta a pessoa... Tem dois jeitos da gente fazer o diagnóstico de hanseníase. Às vezes o próprio paciente de bandeja chega lá no consultório, no posto, e fala assim, olha, eu tenho uma dormência. Pronto. Doença que dá dormência, até que prove o contrário. Em que parte do corpo? Qualquer parte. Pode ser uma dormência simples ou pode ser uma mancha vermelha, uma mancha branca, uma mancha roxeada. Até às vezes antigamente falava campanha da mancha, porque a pessoa procurava uma mancha. E às vezes não tem coloração, tem dormência. Essa mancha ela vem agregada a uma coceira? Nada, alguma dormência, dor? Dormência. A pessoa não tem a sensibilidade do que é quente e do que é frio. E também há uma perda de produção de suor. A pessoa às vezes queixa que aquela área não está suando, transpirando. Esse é o primeiro sinal da hanseníase. E que se ela não tratar, ela vai evoluindo, sim, para manchas. Essas manchas podem aumentar muito em número, aumentar em volume, de inchaço, coloração. Pode ter comprometimento de nervos, assim, os troncos nervosos, cotovelo, a pessoa vai ficando com deformidade nas mãos, com perda a perda da sensibilidade leva a... O doutor usou a palavra alejar, pode chegar até a esse ponto? Pois, David, antigamente o medo da hanseníase era tido que perdia pedaços. Você nunca ouviu essa? Antigamente, uma das... As histórias bíblicas falam também sobre isso também, bíblico, né? Isso é real. Também. As pessoas, a hanseníase, ela tem um comprometimento do nervo e esse comprometimento leva àquela região que o nervo foi afetado e a pessoa perde a sensibilidade. Então ela não sente o que é quente e o que é frio. No dia a dia, ela vai fazer o cafezinho, ela vai acender o cigarrinho, e isso ela não sente, ela vai queimar. Ela queimando aquela região, ela não sente dor, ela não vai cuidar como deveria. E aí fica aquela ferida aberta. Aquela ferida aberta é uma porta de entrada para uma bactéria que se aloja e vai dar infecção na pele, infecção no músculo, e chega a infecção no osso, que é a osteomielite. E a osteomielite é uma infecção bacteriana que faz uma reabsorção óssea. Então a pessoa às vezes perdia o dedo, perdia o pé, e achando que aquilo era uma queda do membro, que a pele apodreceu e caiu. Não, aquilo foi reabsorvido, ela perdeu realmente um dedo, mas não é porque caiu, é porque ela não cuidou devidamente daquela ferida, e aquilo contaminado por muitos meses, sem o devido cuidado, sem a devida higiene, leva à perda daquele membro. Muito bem, olha aí. Parênteses, isso acontece não só na hanseníase, no pé diabético e no alcoolismo. Também leva a esse comprometimento do nervo, e essa perda de sensibilidade e essa consequência em última instância. Então isso é que dá o preconceito da doença da lepra. Muito bem, falou quem pode falar, quem entende, tem autoridade e excelência nessa pauta, nesse assunto. A gente vai voltar no segundo bloco com o Dr. Cícero Zolli falando da hanseníase, mas agora está na hora da gente faturar e para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui no 8.1.
Ok, estamos de volta na sua telinha, o Mais Saúde, na NTV 8.1. Estamos falando do Janeiro Roxo. É o mês de conscientização da hanseníase e a gente volta com o dermatologista, o Dr. Cícero Zolli. E a gente estava falando aí dessa doença, mas é bom a gente falar também sobre o tratamento, né, doutor? Existe tratamento e existe a cura? Perfeitamente. O tratamento existe e a pessoa sara. Basta que ela nos procure. O tratamento da hanseníase é um tratamento feito exclusivamente no posto de saúde, custo zero, medicamento de graça. E aqui em Patos nós temos um agendamento espontâneo, não precisa de fila não. Era essa pergunta, quem procurar, aonde procurar, Exatamente. tem esse serviço, esse tratamento público? Os pacientes que às vezes têm uma dúvida, uma mancha dormente, uma dormência, enfim, uma dúvida até de conceito sobre a doença, se quiser saber mais, existe um serviço que funciona 24 horas por dia no posto de saúde, lá no serviço de atendimento especializado, chama CEAI. Mas os pacientes podem, nos PSF, é só chegar, a menina do PSF vai marcar por telefone, sem encaminhamento, sem fila, um atendimento espontâneo. É atendido por nós lá no posto, só tem mais uma enfermeira, tem uma fisioterapia, que a gente faz um acolhimento, faz o diagnóstico, vê o grau de comprometimento, examina os contatos. E o importante da hanseníase é, primeiro, a gente explicar para as pessoas que ainda tem hanseníase no nosso meio. Segundo, que a antiga lepra não acabou, porque apagaram o nome. Mudaram o nome, mas a doença está aí. Que cabe a nós a fazer o diagnóstico mais precoce possível. Para isso, é as pessoas se conhecerem. Assim como faz o ato contato da mama, do câncer de mama, conseguiu diminuir bastante o câncer de mama. Mulherada fazendo o exame, o exame vaginal, diminuiu o câncer de colo. Os homens, na próstata, diminuiu. As pessoas se examinarem, olhou, tem uma mancha, tem um formigamento, é só procurar no posto, olha, eu tô com uma mancha, eu quero ir ver se essa mancha é alguma coisa. E como que funciona o tratamento? O tratamento é feito por 1 ano. Um remédio de tomar, a pessoa, dependendo do tipo de hanseníase que a gente falou, inicial ou outras formas, a gente trata durante 6 meses ou 1 ano. E aí, 80% das pessoas, com 1 ano, a gente dá alta, curado. E às vezes a gente tem que tratar mais uns 6 meses, dependendo da forma da hanseníase que a pessoa tiver. Mas o tratamento é 100% de cura. E o importante, quando a gente faz um diagnóstico de hanseníase num membro da família, a gente deve examinar os contatos. Contatos relacionados à hanseníase são pessoas que moram na mesma casa ou que conviveram com um doente de hanseníase no mínimo por 5 anos. Então a gente examina esses contatos, o exame dermatológico, vê a pessoa, vê se tem alguma dormência e pronto. Aí acabou a história. O doutor disse sobre o autoexame. Vou pedir para a produção colocar mais uma vez aí as fotos na tela, que é importante. Talvez o pessoal lá de casa, você que está acompanhando na sua televisão, conhece alguém ou você tem aí essas manchas ou parecido ou algo do... Essas manchas são manchas assim de doentes mais evoluídos, e aí é uma mancha mais evidente, mas às vezes a gente fala que a hanseníase não precisa necessariamente ter uma mancha, ela pode ter, basta só uma formigado, uma dormência, mas se tiver mancha, mais rápido a pessoa deve procurar. Em quais partes do corpo, qualquer doutor? parte do corpo pode ser comprometida. Na mão, nas costas, face, bumbum, coxa, mão, pé. Apareceu a dormência, e essa é uma dormência que persiste 1 semana, 20 dias, 1 mês, deve ser avaliado por um profissional médico. Que não escolhe faixa etária. Não escolhe faixa etária, Bebês, não escolhe cor. Não, recém-nascido não. Importante. Porque a doença, ela é o micróbio, ele penetra no nosso corpo, e ele tem um período de incubação, que é o tempo que ele desenvolve a doença. E essa doença é muito lerda, ela demora às vezes de 4 a 6 anos manifestar. Então, uma criança com menos de 4 anos não teve nem tempo suficiente para desenvolver a doença. E lembrando que 90% das pessoas têm uma resistência natural. Nem todo mundo vai ter doença, nem todo mundo tem hanseníase.
Isso deu para entender. Porque as pessoas acham que qualquer hanseníano, qualquer paciente doente vai contaminar. Não. Para essa pessoa doente poder passar para outra, ela tem que ter a forma da doença contagiosa e que não esteja sob tratamento. Porque se ela tomar o remédio, com 15 dias essa contagiosidade acaba. E depois do tratamento, então não tem recidência? Muito pouco. É vida normal. Por isso também que acabou com os antigos leprosários. E aqui tinha Bambuí, que era um antigo leprosário, isso acabou. Antigamente segregava as pessoas. Hoje acabou, porque não tem esse risco de contagiosidade. Começou a tratar, contagiosidade zero. E conhecimento de que nem todo mundo vai ter a doença. Então, é muito fácil da gente pegar o fio da meada e acabar com essa encrenca no nosso meio. E falando do fio da meada, eu quero pegar um fio da meada e parelhar, né, o Janeiro Roxo com o Janeiro Branco. O senhor falou uma palavra que muito me tocou aqui, que é a morte psicológica. E o Janeiro Branco a gente fala também sobre a saúde mental. É importante a gente falar isso, porque vem através do preconceito, né? É o seguinte, a doutora sabe muito melhor do que eu. Mas assim, existem algumas doenças, a gente precisa estar... A saúde é o bem-estar físico, social e psicológico, não apenas a ausência de dor. É a definição da saúde. Então não basta a pessoa não ter dor. Às vezes ela emocionalmente está abalada. Então se a gente tiver algum gatilho que faz um desequilíbrio dessa questão psicológica, um desses grandes gatilhos é uma doença crônica como a hanseníase. Então mesmo que a pessoa esteja bem, a hora que o médico fala, a senhora tem hanseníase, aquilo desaba, porque ela vem, que ela vai cair o pedaço, que ela vai contaminar os familiares, que ela vai ser abandonada. Aí, cada pessoa tem sua novela. O jeito de lidar, né, com o problema, né, doutor? Aí, é inevitável que aquela pessoa vai ter um desequilíbrio emocional. Dependendo de como ela convive com os problemas dela, a espiritualidade, as experiências pessoais passadas, aí ela administra e sai por cima. Do limão ela faz uma limonada, mas às vezes é difícil de resgatar a pessoa que tem essa decepção. É importante a gente falar então para a população que nós devemos, claro, principalmente as autoridades, né, doutor, de preocupar, mas também não desesperar. Pela fala do doutor, a gente percebe, tem tratamento. Não, né? Não. O que eu fico assim meio chateado é que assim, a hanseníase e tuberculose são doenças que esses políticos nossos, sem exceção, nunca olharam, nunca deram a devida atenção à saúde pública. Por isso que nós estamos num país assim, e não é só da saúde, eu falo porque eu entendo assim um pouco da saúde, que eu já estou 33 anos atendendo. Mas assim, a gente vê que o investimento na saúde é o mínimo do mínimo, é zero, que nem agora está faltando vacina, está faltando BCG, está faltando PPD, está faltando N coisas. Aí você não encontra uma alma viva que responde, e ao passo que os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos... todos, de cabo a rabo, é uma mamata, velho. Ninguém larga dessa politicagem, o cara vira profissão. A fala do doutor, gostei dessa fala. É mentira isso? Não, mas a gente tá aqui para isso mesmo. Quer falar da hanseníase? E outro, o cara é o seguinte, nós estamos tratando em hanseníase que nem um maluco, o cara se transforma num político profissional. Não abre mão, deixa alguém melhor que ele fazer alguma coisa, tentar ver a questão da saúde, questão de habitação. Porque, caramba... Que procure e tenha conhecimento também, né, doutor? Não, mas ninguém quer saber de nada, não. O cara vira lá e nunca mais na vida ele sai de lá. Mas é importante, esse é o nosso papel da imprensa séria, de vir aqui também, tanto salientar para você, telespectador, para quem compete, para nossas autoridades. Mas o Janeiro Roxo não é para falar de política, é para falar de hanseníase. Não, mas faz então, parte. Então, eu espero que... A nossa política faz parte de todos os quesitos. E na saúde, principalmente, né, doutor? Eu espero que a gente chame a atenção das pessoas, que procure. A gente tem um programa de PSF, que cada unidade básica tem lá o seu médico, tem seu agente de saúde, e a pessoa precisa usar esse sistema. Então, ela tem um mal-estar, e que isso sirva também como educação para a saúde. Eu estou falando de mancha, mas se ela tiver, por exemplo, uma mudança do hábito intestinal, aquele intestino não está bem, vai procurar um médico. Os médicos estão lá para isso. Não deixa a coisa se agravar. Fica ruim para o paciente, fica ruim para o médico, fica ruim para o sistema. Todo mundo paga caro. Então, a gente tem que, primeiro, se autoavaliar, conhecer, não mentir para a gente. Mudou qualquer coisa, vai ao médico. Gostei disso, não mentir pra gente. Tem gente que... Mente.
É só uma manchinha, vai passar. Não, vai passar. E não passa. Não passa, não mente. Seja sincero pra gente mesmo. Essas fotos que a gente viu, doutor, tô aqui matutando sobre isso, algumas imagens que a gente mostrou aqui. Quanto tempo que demora? Não, essas imagens se manifestar? isso é de 8 a 10 anos. Isso são doenças graves. Isso é doença grave. Durante a doença, você pode ter um quadro de reação, as lesões incham, dá nódulo. Que nem essa mão, é uma mão já com deformidade, que é difícil de reverter. Então, isso são quadros assim que a gente pegou de última hora com quadros assim mais avançados. Mas a gente consegue, tratando a tempo e a hora, evitar que isso aconteça. Muito bem, doutor. Então, vamos finalizar aqui o nosso bate-papo de suma importância. Eu adoro conversar com o doutor Cícero. Toda vez que ele vem, não, tem uma autenticidade, uma verdade, né, um jeito fácil de falar sobre tudo isso. Isso é bacana. O pessoal do outro lado da tela entende muito bem. Então, vamos lá, último minuto para o senhor chamar a atenção e aproveitar, né, a fala de quem pode falar sobre esse assunto, de quem está do outro lado, como forma de prevenção e atenção. O nosso objetivo é chamar, então, a atenção da hanseníase, que existe ainda no nosso meio, tem tratamento, e o nosso desafio é a gente fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. A gente, às vezes, mete o pau em muita gente, mas no tocante à hanseníase, a necessidade é só do paciente nos procurar. A gente está lá no posto, eu e mais uma equipe à disposição. A gente só não pode ir na casa das pessoas, mas as pessoas têm que se autoexaminar, os médicos na periferia têm que avaliar. Então, diante de uma mancha dormente, ou mesmo que não tenha mancha, mas basta uma dormência, a pessoa deve procurar o serviço médico. E esse encaminhamento é feito sem burocracia, lá para o nosso serviço, no serviço de atendimento especializado, que é um posto de saúde que fica lá próximo a Marabá. E nós estamos lá com atendimento espontâneo. Não tem um agendamento, não tem fila, não demora 2 meses. Se a pessoa está preocupada com isso, ela tem acesso imediato. Mas pode ir também mais prático, ainda mais fácil, no postinho do bairro. Claro, ele está lá para isso. Ele está lá para isso. Vai lá, conversa com a enfermeira, fala assim, olha, eu escutei o doutor Cícero falar, só me encaminhar para ele, ela vai encaminhar o suspeita de hanseníase sem burocracia. Muito bem, e o doutor Cícero também está aí no @Dr. Cícero Zolli, é isso? Sei lá que arroba é essa. É fácil de achar ele, gente. Ele é sempre muito dinâmico, espontâneo, sempre de coração aberto, com muita vontade de trazer aí as informações básicas, pelo menos, né, doutor? Obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço, a gente se encontra esse ano. Foi só o primeiro encontro nosso nesse 2024. Espero ter colaborado. Demais, muito, muito mesmo. Você não sai daí não, porque a gente volta com outra bandeira. É o mês do janeiro e durante esse janeiro, todos os programas, a gente vai falar sobre o Janeiro Branco. Vamos cuidar da nossa saúde mental e a psicóloga Marcela Ferreira já está no estúdio para um bate-papo com a gente. Eu volto já aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na NTV. Você acompanha também a nossa programação através do site e também no Facebook, na nossa página. Participe com a gente porque o Mais Saúde agora fala. Durante todo esse mês de janeiro a gente está trazendo especialistas, psicólogos, psiquiatras da área da saúde mental. É o Janeiro Branco que volta em cena. Na nossa tela estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso programa, a psicóloga Marcela Ferreira. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Prazer revê-la. É um prazer estar aqui novamente. E começar o 2024, é o segundo programa do ano, falando de saúde mental. Marcela, o janeiro, ele é propício a gente falar da sua saúde mental. Mas é importante a gente salientar que saúde mental a gente tem que cuidar todos os meses, todos os dias e a todo instante, né? Sim, é importante cuidar da saúde mental o ano inteiro, né? Só que as pessoas, infelizmente, esperam explodir para buscar ajuda. E qual que é a hora que, quando a gente fala, deixa para a última hora, explodiu, qual que é essa hora? Quando tá com transtorno de ansiedade, com crise de depressão, quando não quer levantar da cama, quando só chora, taquicardia constante, não sente motivação de fazer mais nada. Aí as pessoas, tem algo errado aqui. Só que começa leve. Só que elas não ficam atentas aos sinais. Vamos lá então, vamos para a pergunta então direta. Qual que é a hora que a gente deve procurar um psicólogo, psiquiatra, enfim?
Que hora que a gente tem que cuidar mesmo da nossa saúde mental, nossos problemas psicológicos? Sentir um desconforto é a hora de procurar ajuda. Por exemplo, quando dá uma dor de cabeça constante, vocês não procuram médicos? A maioria das vezes. Aquela dor que não passa, que toma remédio e não passa. Por que que aquela dor, aquele aperto, aquela taquicardia, não procura um psicólogo? Procura médico. Não, eu tô com algum problema cardíaco. Faz todos os exames, geralmente não dá nada. O próprio médico fala, você precisa fazer terapia, mas a pessoa procrastina até a última hora. Como o doutor Cícero Zolli falou, como que as coisas mudam, os nomes, na verdade, os nomes mudam, mas os diagnósticos e os sintomas, as doenças são as mesmas, né? Quando falava de ir no psicólogo, eu acredito que hoje ainda tem um pouco ou muito preconceito, mas parece que é moda quando a gente fala que está fazendo terapia. Já reparou isso? Fazer terapia é algo chique, algo moderno, mas ir ao psicólogo parece que é uma coisa que existe preconceito, que na verdade é o mesmo termo. Sim, mas tem gente que tem orgulho de falar que faz terapia. Exatamente, eu faço terapia, isso que eu estou minha falando. Psicóloga, e posta. Já tem gente que esconde de todo mundo porque morre de vergonha. Por que, doutor? Eu não entendo que nos dias de hoje, né, existe o tal preconceito para cuidar de um problema que é a raiz de tudo. Porque antigamente falava que quem buscava ajuda psicológica era doido. Então as pessoas associam isso ainda. Fala, eu precisar de psicólogo, não tô doido. Acha que é uma ofensa falar, vá se tratar. Sendo que não é, gente. Só tá cuidando, só tá aprendendo a se conhecer, cuidando daquilo que tá pequenininho. É importante a fala da Marcela aqui. A gente vai falar sobre relacionamento no programa de hoje. Eu quero convidar você aí do outro lado a participar com a gente, porque é uma causa, é uma bandeira que a gente vai abordar esse tema. Mas durante todos os anos, desde quando eu tô aqui à frente do Mais Saúde, a gente sempre fala e traz especialistas aí nessa área da saúde mental. Muito bem, produção. O WhatsApp está aí na sua tela. Mande a sua pergunta, fique à vontade, que eu tenho certeza, se a gente não puder falar no ar aqui, depois a gente passa em off e a doutora, nós vamos responder para você aí do outro lado, tá bom? Bom, então vamos falar sobre isso. Tem pessoas que procuram outras alternativas. A taróloga, lê a mão, a carta, a religião, né? A gente também não está aqui para discriminar, não, mas vão em todas as outras alternativas, mesmo não indo, né, no especialista. Por que isso? O preconceito Tem das pessoas que se automedicam. Sim, sim, remédio psiquiátrico. Eu tenho paciente atual que não ia em psiquiatra, não ia em psicóloga e se medica. Porque minha amiga tomou, meu amigo tomou. Aí, e quando para de tomar, dá aquela crise de abstinência. E as pessoas, às vezes, demoram tanto para procurar ajuda terapêutica que sozinho eu não consigo. Tem que entrar com psiquiatra, tem que entrar com remédio, porque a pessoa já está no nível, assim, extremo de querer acabar com a vida. Muito bem, vamos direcionar então para a sua especialidade, o nosso bate-papo, que é o relacionamento. E quando a gente fala saúde mental, a gente sabe que a gente tem que cuidar da saúde financeira, da saúde amorosa, das paixões, de tudo. Mas o relacionamento é de fato algo muito preocupante, principalmente para essa nova geração, e é o que você tem autoridade para falar sobre o assunto. É isso? Sim, você tem que tomar cuidado com a pessoa que você escolhe. Que a pessoa que você escolhe para se relacionar vai afetar todas as áreas da sua vida. Eu tenho várias pacientes que o motivo da ansiedade delas dorme com elas toda noite. E não consegue se livrar disso? Não, dependência emocional. Vamos falar então sobre dependência emocional. Que bate... Nós nem combinamos, viu, gente? Que bate pronto, bacana isso aí. Dependência emocional, o que é isso? A dependência emocional é parecida com a dependência química. Dá abstinência, dá aquele trem assim, eu não posso ficar sem ele. O que eu vou fazer da minha vida sem ele? Por mais que ele faça mal, acostuma até com a coisa ruim. Igual a droga mesmo. Sim, é uma droga. A bebida e não consegue faz ficar mal, sem. Mas não consigo me livrar. Exatamente. E a pessoa ali precisa daquele estímulo para sobreviver até. Quando termina o primeiro passo, tem gente que sente alívio, mas grande parte sente aquele vazio. Opa, eu não tô com
o meu motivo, mas o que eu vou fazer agora? Como que eu vou agir agora? E muitas se mantêm no relacionamento porque pensa, não, o mundo lá fora, homem não presta, mulher não presta, eu já estou aqui mesmo, no conhecido. Olhar para o desconhecido é mais difícil, né? E falando de dependência emocional, essa dependência, ela se torna de fato uma dependência a partir de quanto tempo ou quando que a gente percebe que ela já é uma dependência? Quando você não vê graça na sua vida sem a pessoa. Você vive em função da pessoa. Por exemplo, não vai tomar um café com uma amiga porque ele não tá... é sem graça sem ele. Ou você tá em casa, não tá falando com a pessoa e ele tá trabalhando, demora a responder. Sua vida não é interessante. Você não vive a própria vida. Nossa, o que ele tá fazendo que ele não me responde? Fica olhando o celular sem parar. Então, como se livrar? Continuar vivendo a própria vida. Não excluir a sua vida em prol da do outro. Antes de te cortar aqui rapidinho, antes do se livrar, por que as pessoas deixam chegar a esse ponto? Porque às vezes as pessoas já são dependentes porque faltou afeto lá na infância. A causa raiz, pai e mãe. De novo, né? São as heranças psicológicas, seria Sim. isso? Sim. A gente herda Não é questão de herdar, é questão de, por exemplo, o pai engravidou a mãe e nunca quis saber. Então ela foi criada só pela mãe. O pai não deu afeto, nunca quis saber dela. Então busca um parceiro que vai suprir aquele afeto que o pai não deu lá atrás. E tem como quebrar esse ciclo? Sim, com reprogramação emocional, olhando para a causa raiz. Vai doer a alma, mas cura. E outra coisa bem importante, as pessoas vão para terapia e acham que 3 minutos tá pronto, miojo. Não é assim. O processo é lento. E muita gente, quando começa a doer, o que as pessoas fazem? Fogem. Porque dói demais, né? É desconfortável sentir a dor. Então, o que as pessoas vão fazer? Fugir. Mecanismo de defesa. Resumindo, existe a cura da dependência emocional, dessa sua saúde mental está em dia no seu relacionamento, mas a gente tem que salientar, e essa é a bandeira que eu levanto nos programas para quem acompanha aí do outro lado, que sempre, gente, sempre com a ajuda do profissional. Sim. Não tem como escapar de fato disso. Sim, as pessoas têm mania de achar que dão conta de tudo e não precisa. Eu tô aqui para isso, várias psicólogas estão aí para isso. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho. Tá permitido ser vulnerável. Então procure sempre o psicólogo, a terapia, quanto mais cedo, melhor. E a partir de que idade que você indica, né, para quem está acompanhando o nosso programa, procurar um psicólogo, a psicóloga? Eu não atendo criança, né? O meu público é a partir dos 18 anos. Abro algumas exceções, mas bem raras. Então, a partir dos 18 anos é o meu público, mas tem psicóloga que atende novinho. Ou seja, qualquer desconforto, igual algum desses sintomas que nós citamos aqui, procure especialista. Sim. Principalmente, igual eu falo, caso de abandono de um dos pais ou dos dois, a criança sofre. E projeta no que ficou a falta que sente do outro. E se não procurar com agilidade, com rapidez, vai agravando. Sim, muito provável que vai ser aquele adolescente rebelde ou muito arredio. Que pode chegar aonde a gente nem gosta de tocar no assunto, mas a gente tem que falar, pode-se chegar até a depressão e o autoextermínio, é isso? Sim. E eu sempre falo que a pessoa que comete suicídio não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. Tá doendo muito. Então ela quer que aquilo acabe. E tudo passa? Passa. Gostei, eu gostei. E aí, ó, pergunta direta essa. E a Marcela, é bom que a gente pergunta pra ela, né, naquela vontade. E ela fala numa tranquilidade. Passa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso rápido intervalo. Você aí de casa vai participando com a gente. Aproveita o intervalo para você mandar a sua pergunta e participar do programa de hoje. Tá muito especial e muito importante para a sua vida. Não sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Ok, é o Mais Saúde que está de volta aqui na NTV. E a gente volta com o nosso último bloco de hoje. A gente volta com a psicóloga Marcela Ferreira falando do Janeiro Branco, falando sobre saúde mental. A gente falou da importância que é fazer terapia, procurar o psicólogo, que é diferente de um simples desabafo. Que a gente vai falar da rede de apoio também.
mas para aquelas pessoas que vão ao psicólogo, à terapia, faz 1, 2 sessões, na hora que dá uma melhoradinha na vida, na hora que a paz começa a reinar de novo, abandonam a terapia, se dão alta. Sim. E acontece muito isso, Marcela? Nossa, dia sim, outro também. Sério? Eu canso de falar para os meus pacientes que quem dá alta sou eu. Então, o que acontece? Eles, quando tá aquela dor, eles vão toda semana, 2 vezes a semana, começa a passar, não tem nada para falar hoje. Gente, o repertório é imenso, você tem uma vida. Eu falo desde lá de trás, desde a causa raiz, que é a infância. Eles acham que porque não aconteceu nada durante a semana, não tem nada para falar na terapia. E às vezes os que enfrentam e vão, falam, gente, isso porque eu falei que eu não tinha nada para falar, hein? E tem aquele tanto de coisa para trabalhar, para tratar. Ô Marcela, é importante a gente falar também, já que a sua especialidade, a sua área é o relacionamento, uma área, um tema que afeta muito, né? Cada vez mais, se não for a grande parte do que afeta a nossa saúde mental, é importante falar que a psicóloga que cuida, o psicólogo especialista que cuida dessa área, ele não traz o marido, o namorado em 7 dias e nada disso não. Essa aí não é a intenção, porque as pessoas de fato procuram muitas vezes, e se eu tiver errado você pode me corrigir, tá? Procuram um especialista, mas querendo a volta do relacionamento, ou que o seu parceiro, a sua parceira melhore e se cure também, né? Tem uma diferença nisso e a gente tem que falar com toda essa verdade para quem está acompanhando o nosso programa. Não, e eu vou te falar uma coisa que acontece muito, que com o homem, a mulher cansa e larga, termina. Aí ele, não, eu vou procurar terapia, eu vou mudar. Ou ameaça que vai terminar. Só enquanto tá rolando aquela ameaça ou aquele término, ele fica na terapia toda semana, bonitinho. A namorada volta, some da terapia. Por quê? Não quer mudar de verdade, não vê que tem um problema. Quer manipular pra pessoa ficar. Isso seria um narcisista? Não, nem sempre. Nem sempre? É porque... Um estrategista. Sim, é manipulação mesmo. Fala, às vezes nem é consciente. Ela, não, eu vou buscar ajuda porque eu tô aqui desesperado, que agora ela vai embora mesmo. Mas aí busca, a pessoa fica e ele some da terapia. Acha que não precisa mais. Marcelo, no início do programa a gente falou como que as pessoas vão se isolando. E hoje, nos dias atuais, e a gente vê principalmente em reality show, né, as pessoas se dividindo sobre a sexualidade. Os homens versus as mulheres. E a gente percebe que isso vem aumentado, infelizmente. Isso vai acarretando na perca do sentido familiar, do amor, do cotidiano da família, porque aí vem as palavras, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu me autossustento. Enfim, qual que é a visão que você faz sobre isso? É importante ter a individualidade e tudo, mas a solidão e solitude é diferente. O que acontece? A maioria das pessoas querem se relacionar, mas querem pagar para o mundo que são autossuficientes e não precisam de ninguém. Então, enquanto as pessoas... É sobre isso. observarem o relacionamento como uma competição, não vai dar certo. Vocês têm que entender que vocês são parceiros. Vão caminhar juntos, lado a lado. Não é uma competição, só que um quer competir. Ele não pegou uma água pra mim, eu também não vou pegar pra ele. Ele não fez isso pra mim, eu também não vou. Sabe essas vingancinhas de criança que a gente faz com o irmão? Começa assim. Começa as picuinhas. O relacionamento acaba, a maioria das vezes, não é por um grande motivo. Ele não me mandou mensagem, então também não vou mandar. Também não vou mandar. E emburra. O que foi? Nada. Não conversa, não comunica, não tem diálogo. E isso que atrapalha os relacionamentos. Aí, o que acontece? O homem chega do trabalho, a mulher quer conversar. A mulher tem necessidade de falar. Como que foi seu dia? Bom, não fala. Aí lá fora, como que foi seu dia? Nossa, vai, conversa. Aí é onde a mulher fala, tem algo errado no meu relacionamento. O de fora tá me dando atenção e o meu marido só chega e não quer nada comigo. Mas o que não justifica que aconteça algo fora. Não justifica, mas começa nesse pequeno. Nessa pequena falta de atenção. Então, gente, conversem, o diálogo é importante. Tirem um dia da semana para fazer algo por vocês. A rotina é muito corrida, mas dá para ajustar. Só que enquanto vocês ficarem competindo igual criancinha, o relacionamento não vai ser de adulto, vai ser de criança. E para aquelas pessoas que falam sobre a independência dentro do relacionamento? Como assim?
Eu não preciso dele para isso, não preciso dela para aquilo. E é tão bom se colocar, a mulher, por exemplo, se colocar na energia feminina e falar, amor, me ajuda aqui. Porque é verdade, eu posso confessar, tem homens, me identifico, que ama ajudar. Sim, participar. Energia masculina, mas os princesos da energia feminina, se a mulher pede ajuda, não quer ajudar. Acho um absurdo, ainda chega pelando. Ai, me incomodou. Agora o homem com a energia masculina, na sua masculinidade saudável, não importa, ele se sente útil. Mas também tem outro ponto da questão da mulher estar muito masculina. Mandona, não sabe conversar com doçura, não sabe pedir, acha que o homem tem que adivinhar, não é assim. Ô, amor, pega uma água pra mim. Pego a água, eu fico tão feliz quando você cuida de mim. Gente, custa. Eu não vou falar isso, não. Já apela, já... Só quer brigar. Olha que programa maravilhoso. A gente tá tendo um divã aqui, pode-se dizer, no dia de hoje, né, levantando essa bandeira. E o relacionamento, todo mundo tem que se relacionar. A gente fala do relacionamento, a gente está falando do relacionamento afetivo, mas isso também serve para o trabalho, no seu dia a dia, no seu núcleo familiar também, né? Sim, que é competição também, né? Tem pessoas que não são casadas e acabam se adoecendo mentalmente, psicologicamente, dentro do convívio familiar. Muitos. O filho, os irmãos, né? Sim, porque... a questão do diálogo também. Um quer medir força com o outro. Exatamente. O negócio é a disputa de ego. Se cada um ficasse na sua essência. Eu vou resumir uma coisa aqui, ó, a palavra que você tocou, agora eu tô me lembrando, no programa que você participou aqui, e hoje você volta a falar essa palavra novamente, que é o diálogo. Sim. A comunicação salva vida, salva relacionamento. Salva amores. Sem comunicação, como que você vai se relacionar? Você quer relacionar com uma pessoa que te dá patada o tempo inteiro? Ou com uma pessoa muda, você tenta conversar e ela só fica muda? E é importante a gente falar também com quem a gente deve comunicar, porque muitas das vezes a gente está com problemas e sai desabafando, não vou na terapia, não vou no psicólogo, mas vou chamar aquela minha amiga, vou chamar aquele meu amigo, aquele que eu confio, e acaba desabafando. É importante essa rede de apoio, mas nada substitui um profissional, e a gente tem que falar disso. Mesmo porque a maioria das pessoas não querem ouvir, só querem falar. Então chega para desabafar com um amigo, vira aquela competição. Eu também. Não, comigo também é assim. Ainda mais sendo psicóloga, as pessoas só querem falar, ninguém quer me ouvir. Então, quando eu começo a falar as pessoas não comigo, eu já calo e fico só assim. Pra que eu vou ficar falando? A pessoa só tá esperando a vez de falar, não quer me ouvir. Marcelo, e acontece, vou fazer uma pergunta bem particular aqui, atípica. E acontece do paciente estar lá em terapia e tentar te manipular, mentir na terapia? Você consegue diagnosticar, pegar essa mentira? Demais, eu já sei da verdade, faço a pergunta e a pessoa mente. Aí eu só fico assim. E qual que é o conselho que você dá para essas pessoas que vão pela primeira vez à terapia? Pode olhar lá para nossa câmera e falar direto com o telespectador. Pode fechar aí na Marcela aí, produção, deixa ela falar e chamar a atenção. Quem for procurar a terapia, não minta. Gente, vocês estão me pagando para mentir? É básico. Vai pagar para mentir? Qual que é o sentido disso? Direta. Eu tô recebendo pra pessoa mentir. Como que eu vou ajudar se ela mentir, se ela não for verdadeira? E qual é o conselho para quem vai pela primeira vez à terapia? Fala o que vem no coração, fala a verdade. A terapia é o local que você vai falar coisa que você nem pensa, nem fala em voz alta para si mesmo. É o lugar de abertura. O restinho desse programa eu quero falar e chegar no mesmo viés da nossa conversa, que a gente começou a falar sobre a independência, a disputa familiar, no relacionamento, na afetividade. Isso acaba se tornando muitas das vezes a solidão. E a gente vê muita gente postando essa palavra, #solitude, cada vez mais, né? Tá esse boom na internet, né? Nas redes sociais sobre isso. Fala rapidamente sobre a diferença da solidão e a solitude, o que faz bem e o que não faz. A solidão é aquela pessoa que está sozinha e se sente sozinha. A solitude é aquela que está na própria companhia e está feliz com isso. Mas grande parte que posta na internet, que solitude está na solidão, mas está querendo aparecer. Então a solitude tem um lado bom, a solidão jamais. Sim. É isso? Sim. Falando de internet, o último minutinho do nosso programa, Marcelo, e a gente tem que falar dessa ferramenta
que a gente sabe que é importante no nosso dia a dia, no trabalho, para tudo hoje, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor, mas que infelizmente nem tudo que se posta é o que se vive. Sim. Infelizmente, às vezes a pessoa, por exemplo, uma data, Dia dos Namorados, a pessoa tá ali se sentindo infeliz, inferior, porque vê vários casais. Quantas vezes eu vi casais postando foto assim, sorrindo, parava de brigar, postava a foto e voltava a brigar. Eu olhava assim, meu Deus. Então não acredite no que você vê na internet. Não compare a sua vida. E para quem quer postar num momento de felicidade, é importante esperar? Pode postar? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada Pode um postar. faz, sim. Agora, se for... Tem gente que já fala para não assumir. Não vou postar por conta da energia dos outros. Gente. Existe não... isso. Ixi! Existe demais. Mas essa energia não pega, não? Pega, não. Às vezes pega, mas você não posta sozinho, também vai pegar. Porque só com seu namorado que você não pode postar. Muito bem, Marcela, muito obrigado pela sua participação. Como é que faz para te encontrar? O seu consultório, o seu @, telefone, fique à vontade. Vou Obrigado passar não pela participação. Eu gosto de salientar quando a gente soma aqui no programa, pela sua determinação, a contribuição para uma saúde melhor da nossa sociedade. Você está contribuindo, não participando apenas. Gratidão. É PC Marcela Ferreira, o Instagram. Lá tem o telefone, eu passo os dados da clínica, tudo certinho. PC Marcela Ferreira. Então, gratidão pela sua contribuição aqui no programa e durante o ano a gente vai se encontrar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, é isso, você de casa. Gratidão a você que acompanhou o nosso programa Janeiro Roxo e Janeiro Branco. Vamos cuidar da saúde em todos os aspectos e sentidos. Obrigado pela sua companhia, até o próximo programa.